Olá, aqui é o professor Piscine e estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso podcast de hoje: como superar os seus limites internos, como conseguir conquistar os seus objetivos, como parar de procrastinar e realmente entrar em ação para concretizar aquilo que você realmente deseja. Escute ou assista esse podcast até o final, porque eu vou passar muitas estratégias, muitas dicas e reflexões para ajudar você a superar os seus limites internos e ter mais resultados. Antes de tudo, sempre é importante deixar claro: clique em gostei, compartilhe, envie para algum amigo. Nos agregadores, já compartilhe no Apple Podcasts, dá 5 estrelas depois, dá lá o comentário do Piscinecast. Quero agradecer cada um que tem aí gostado, compartilhado, comentado. Quero agradecer você que escuta sempre o Piscinecast, assiste sempre o Piscinecast. Muito obrigado. É você que ajuda esse podcast a crescer. Nosso compromisso é levar mais conhecimento às pessoas. Então, se puder, lembre-se de compartilhar. Beleza? Olha só, o tema de hoje é como superar seus limites internos. Aqui tem um detalhe importante. O livro da onde eu estou tirando essas informações é Turning Pro, do Steven Pressfield. Steven Pressfield é o que escreveu A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra do Sun Tzu, é a Guerra da Arte. E a Lúcia Helena Galvão, lá do Nova Acrópole, ela fez uma primeira leitura comentada do A Guerra da Arte, que foi onde eu descobri o Steven Pressfield. Excelente comentário, eu gosto muito dos comentários dela. Inclusive, eu estava até escutando um recente que ela lançou desse aqui, né, que eu já tinha colocado na lista. E aí, quando ela falou do Steven Pressfield, eu quis ler tudo dele. E eu comprei um livro chamado Turning Pro, que não havia tradução no Brasil até então. Talvez quando você está escutando isso já tenha. Ela fez um áudio agora recente chamado Como Superar os Seus Limites Internos 2. E nesse áudio ela tá comentando esse livro aqui que eu vou comentar com você. Eu nem sabia, né? Eu falei, poxa, tem um 2, nem sabia que tinha um 2, ela falou desse livro. Mas como ele já estava na minha lista, eu vou comentar também. E como eu sempre falo aqui no Piscinecast, um comentário que eu faço é diferente do comentário que a Lúcia vai fazer lá no Nova Acrópole, que é diferente da leitura que você faz. Tudo isso gera um grande agregado de conhecimento e faz você pensar e produzir ainda mais conhecimento para gerar ação e resultado. Então, uma coisa não impede você de escutar o dela depois, não impede você de ler o livro também, que é muito importante. Lembrando que o link do livro está aqui embaixo pela Amazon. Se tiver já em português, eu vou colocar também para você, ok? E adquirindo o livro pelo link da Amazon, você ajuda o nosso Piscinecast a continuar aqui com esse trabalho de levar conhecimento, ajudar você a vencer a si mesmo. Beleza? Esse detalhe é importante. Então eu estou colocando aqui como superar os seus limites internos, porque é como ficou conhecido esse conteúdo no Brasil devido ao trabalho da Lúcia Helena. Mas o livro realmente é Turning Pro, ou seja, tornando-se profissional. E o livro é muito interessante. Gosto muito do A Guerra da Arte. E eu vou trazer aqui no Piscinecast também, eu acho fundamental trazer esse livro, essencial. Eu acho que em termos de procrastinação, ele é o que mais ajuda filosoficamente. Eu tenho muito trabalho científico ligado à procrastinação. Você que conhece o site estudareaprender.com, eu fiz um trabalho bem científico a respeito da procrastinação. Como funciona na mente, no seu cérebro. Esse é um aspecto importante, mas o aspecto filosófico foi mais bem tratado pelo Steven Pressfield. A maneira como ele colocou, a maneira como explicou, é realmente motivador, ajuda você a se compreender, a entender a resistência. É fundamental. Eu vou trazer depois no Piscinecast. Talvez já tenha. Se você está vendo aí esse Piscinecast, eu já tenha gravado isso aqui. Lá na frente eu vou gravar. Talvez já tenha. Depois procure. Beleza? Então, lembrando. Livro Steven Pressfield, Turning Pro. Vamos lá? Beleza, né? Primeira coisa que ele coloca aqui, lembrando que outra coisa, essas traduções que eu fiz aqui são traduções livres, tá? Talvez no livro em português, se já houver uma tradução, esteja diferente do que eu vou colocar aqui. Mas é porque na época que eu li estava em inglês, então eu fiz uma tradução livre aqui para trazer esse conhecimento para você. Então ele coloca primeiro, olha, tornar-se profissional é grátis, mas não é fácil. Você não precisa fazer um curso ou comprar um produto. Tudo que você precisa fazer é mudar de ideia. E aqui ele começa a dar o tom do livro. Daqui a pouco eu já explico o que ele quer dizer com profissional, o que ele quer dizer com amador
e como que isso tem um impacto na sua vida, não importa o que você faça, seja estudante, seja um empresário, seja você um atleta, como que esse conteúdo chega até você e o que ele quer dizer com um profissional. Esse é um ponto. O outro ponto importante é, tudo que você precisa fazer é mudar de ideia. Ou seja, a mudança está dentro de você. Uma crença que você tem relacionada a si mesmo. Aquilo que você acredita que é capaz de fazer. Começa com uma ideia. Isso vai crescendo até que se transforma em uma ação prática. Então, tornar-se um profissional começa dentro de você, através da sua ideia. E é importante você ter isso claro, porque isso é o que vai caminhar toda a nossa conversa, né? Essa conversa que eu vou ter com você aqui, está dentro disso, de você mudar a ideia que você tem de si mesmo, a crença que você tem de si mesmo, para que você consiga produzir o resultado que você deseja. Ele segue aqui, ó. O que ganhamos quando nos tornamos profissionais é que encontramos o nosso poder, encontramos nossa vontade e nossa voz e encontramos nosso respeito próprio. Nós nos tornamos que sempre fomos, mas tínhamos até então medo de abraçar e viver. Então, tornar-se profissional na carreira que você está fazendo, tornar-se profissional se você está fazendo um estudo para prova, concurso ou faculdade, tornar-se um profissional naquilo que você quer fazer de fato, é o quê? É o encontro consigo mesmo, com o seu verdadeiro poder, com o poder que tem dentro de você. E isso ultrapassa questões científicas. Por mais que eu trabalhe aqui no Psinecast muito com essas questões, neurociência, psicologia, aí vem uma questão pessoal e é importante eu deixar claro aqui, eu acredito que você dentro de si carrega um poder pessoal, uma centelha divina. Você não é formado somente de mente, corpo, você também tem seu espírito. E esse espírito é o que dá o poder pessoal para que você realize aquilo que você deseja. É lógico, né? Sempre é muito lindo quando se coloca nesse discurso. E parece tão fácil de encontrar esse poder pessoal, mas não é. E é por isso que conhecer a si mesmo dá acesso a esse poder pessoal. E é importante que você tenha isso na sua mente, essa busca constante. Tem pessoas que eu converso, que eu atendo, e às vezes falam, professor, mas eu quero conquistar meu objetivo, descobrir meu objetivo. Eu falo, cara, você descobrir quem você é de fato, você conhecer a si mesmo é um trabalho por uma vida. E buscar isso só vai trazer cada vez mais resultados positivos para você. Porque você começa a descobrir aquilo que são suas potencialidades e as suas fraquezas que podem ser melhoradas. E esse aspecto é contínuo. Por isso que ele coloca, olha só, encontramos nossa vontade e nossa voz, e encontramos nosso respeito próprio. O seu trabalho, aquilo que você realiza, a sua arte, agora puxando do livro A Guerra da Arte, aquilo que você produz é uma arte. É isso que você tem que encontrar. Encontrar o seu papel na sociedade, através do seu trabalho, da sua produção, você conseguir se encontrar e se sentir uma pessoa melhor, uma pessoa realizada, bem consigo mesmo. E aí, olha só, ele coloca esse conceito do profissional e o amador. Né? O profissional é essa pessoa que trabalha a favor de si mesma, uma pessoa que trabalha pelo prazer do trabalho, que ela sabe o trabalho que ela tem que executar e executa. E mais uma vez, o que eu quero dizer com esse trabalho? Pode ser estudo, pode ser uma pintura que você está fazendo, pode ser uma música que você vai compor, pode ser o seu trabalho no dia a dia, pode ser você empreendendo no seu negócio, pode ser você ajudando as pessoas numa instituição de caridade que talvez você tenha. Mas esse é o seu profissional, o seu lado profissional. Já o amador não é isso. O amador é aquele que leva as coisas pelas coxas, né? Ele leva a vida pelas coxas, né? Ele não leva a sério aquilo que faz. É aquelas pessoas, eu gosto de trazer sempre para o exemplo do estudo, é aquelas pessoas que falam assim, quero estudar, mas não tem muita certeza, sabe? O cara começa, para, não sabe se quer aquilo mesmo, entendeu? E o que eu tô quando eu falo assim, começa, para, talvez você escute e fala, pô, professor, eu sou assim, então eu sou amador? Talvez você seja agora, e você pode se tornar um profissional. Lembra do que eu falei no começo, é uma ideia que você tem de si mesmo. Que você pode, através desse podcast ou através de um conhecimento, descobrir aquilo que talvez você esteja fazendo de errado, e eu vou colocar esse errado no sentido que não está trazendo o resultado que você deseja, e você pode melhorar, você é capaz de mudar. E é importante você ter isso claro. Beleza? Então olha só. A ambição. Passei a acreditar é o fundamento mais primordial e sagrado do nosso ser. Sentir ambição e agir de acordo com ela é abraçar a vocação única de nossas almas.
Não agir de acordo com essa ambição é virar as costas a nós mesmos e a razão de nossa existência. Aqui ele coloca muito um sentido positivo em relação à ambição, no sentido de ambicionar algo melhor para si mesmo, seja através do seu trabalho, seja através do seu estudo, seja através do seu conhecimento. E essa ambição, olha só, a ambição é o fundamento mais primordial e sagrado do nosso ser. É querer essa mudança. Eu estou falando aqui com você sobre ser amador e profissional. Talvez você fale assim, poxa, professor, você falou aí do amador, talvez eu seja um amador hoje. Mas você ambiciona, a partir de agora, que eu apresento para você essa reflexão, se você pensar, talvez você fale, eu quero ser um profissional na área que eu estou exercendo. Ou talvez você fale não. Talvez você fale, quer saber, professor? Você falou tudo isso. Talvez isso que eu estou fazendo hoje, meu trabalho, meu estudo, seja o que for, não é o que eu quero. E agora eu vou procurar o que eu quero. Tá vendo como que é importante você ter ciência disso? Para você saber se realmente aquilo que você está fazendo é o que você precisa fazer. É lógico. Vou dar um exemplo pessoal, né, como sempre. Eu não tinha certeza que iria para a área da educação. A área da educação, eu posso dizer que é a área da educação que me encontrou. Né? Porque até então, eu entrei na minha faculdade meio sem saber, comecei a ministrar aulas meio que sem saber, comecei o projeto do Estudar e Aprender, por mais que eu goste do conhecimento, ele acabou me trazendo também cada vez mais para a área da educação. E acredito que um trabalho como o Piscinecast, os vídeos, os artigos, eles são trabalhos educacionais. E hoje, o meu trabalho, a minha energia, esse poder pessoal que eu estou dizendo aqui, ele está ligado a esta área da educação. E é onde eu me encontro. E talvez você precise, e aqui vem uma dica que eu vou dar para você, talvez você precise estar aberto às mensagens que o universo, que a sua vida dá para você. Às vezes ela está te dando uma mensagem faz horas, falando, olha, aqui é o caminho, aqui é o caminho, aqui é o caminho, e você está se fechando, você está tentando sair pela tangente. E talvez ali está o seu caminho. Né? Ali está o seu momento, ali está o lugar onde você tem que estar. E estar aberto a isso, e aqui mais uma vez eu estou colocando o meu lado pessoal, mas você vai ter a sua experiência, estar aberto a isso pode ajudar você a ter os resultados que você deseja. Tenha consciência disso que está acontecendo na sua vida. Ok? Olha só, ele vai colocar aqui o seguinte, ó. A carreira e a vida sombria. Ele usa esse termo, né? Vida sombria. Quando ele quer dizer o termo de vida sombria, é aquela vida que não é uma vida efetivamente vivida. É uma vida que é levada de qualquer jeito, é uma vida que a pessoa não tem energia, não sente energia em realizar o trabalho, aquilo que ela precisa fazer. Então, olha só. Essa carreira sombria é uma metáfora para a nossa carreira real. Sua forma é semelhante. Seus contornos parecem tentadoramente iguais, mas uma carreira paralela não acarreta nenhum risco real. Se falharmos em uma carreira sombria, as consequências não farão sentido para nós. O que ele quer dizer com essa carreira sombria? Quando você, na hora que você está procurando um trabalho, você não leva aquilo a sério. Então, se você faz um estudo que não é sério, você faz um estudo sombrio. Se você leva um trabalho que não é um trabalho a sério, é um trabalho sombrio. Isso que ele quer dizer. Então, a vida nas sombras, olha o que ele colocou aqui. A vida nas sombras é a vida do amador. Na vida sombria, perseguimos objetos falsos e agimos de acordo com ambições invertidas. Olha que interessante. Ele fala de ambição e agora ele fala de ambição invertida. O que ele quer dizer com isso? A minha interpretação é que o Pressfield, ele quer dizer que quando você está numa vida de amador, numa carreira sombria, as suas ambições são trazidas de fora para dentro e não de dentro para fora. Isso é um conceito também que é muito trabalhado nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen R. Covey, que eu quero trazer para o Piscinecast, quero fazer uma leitura mais extensa dele. E o Stephen R. ele fala disso também. Tudo tem que começar de dentro para fora e não de fora para dentro. Então vamos lá o exemplo. Alguém está lá fora falando, olha, nossa, você ser médico é legal, porque ser médico é isso, aquilo, tal, tal. E você fala, não, você é médico. Mas não porque está dentro de você. É porque você viu fora
E você acha que aquilo é o que você tem que fazer pelo glamour, pelo dinheiro, seja o que for. Então a sua ambição está invertida. E você não sabe, mas você começa a estudar, você estuda de qualquer jeito, você nunca está animado, você nunca quer fazer o que tem que fazer, você vai empurrando com a barriga, você procrastina. Isso por quê? Porque você não encontrou o seu verdadeiro propósito ainda. E aqui vem uma coisa que você tem que prestar atenção. Eu estou falando isso, talvez você fale o seguinte: poxa, professor, eu estou vendo isso, eu estou sentindo isso na minha vida. Então eu estou na carreira errada? Talvez não. Talvez você não esteja levando a sério aquilo que você quer. Talvez, mesmo nesse exemplo que eu dei, se veio de fora, talvez a pessoa tenha encontrado o seu caminho. E ela tem que o quê? Se dedicar mais. Ela tem que se dedicar mais. E você tem que ter essa consciência. Ou talvez você olhe e fale: você quer saber, professor? O que eu sempre quis fazer mesmo é pintar quadros. Eu sempre quis ser artista. E eu não consigo fazer isso na minha vida, então eu estou procurando alguma coisa porque eu preciso de dinheiro. Olha só que coisa, né? Você não está fazendo, não está executando a sua verdadeira vocação. E aqui é uma coisa muito séria, tá? Eu tenho muito cuidado em falar isso. E eu não gosto de colocar as coisas como receitas prontas, porque eu não quero que ninguém... joga um trabalho que tem pro ar. Não, o professor Piscini falou, vou jogar meu trabalho pro ar e pronto. Não, cara, você tem que levar muito a sério as suas decisões. E você tem que fazer a sua reflexão. Eu tô pensando com você, lembra? O Piscinecast é uma conversa que eu tenho com você. Eu quero que você pense sobre a carreira que você tem, sobre a vida que você tem e as escolhas que você fez. E pondere, faça prós e contras. E talvez você encontre o seu caminho. Mais um exemplo pessoal. Olha só, eu tinha, antes de começar a educação, né? Eu falei, poxa, eu tinha um trabalho em comércio normal. Comecei a conversar com a minha esposa, ela falou, olha, você vai ter que batalhar aí para conseguir aula, tá? Tava difícil na época, eu queria dar aula em escola pública, talvez eu já tenha falado isso em outros Piscinecasts aqui. E aí eu falei, cara, vou fazer a minha parte. O que eu fiz? Eu entrei num trabalho, eu precisava de grana, eu tinha que sustentar a minha casa, minha mãe dependia de mim, ela não trabalhava. Então eu falei, cara, eu preciso de dinheiro. Beleza, entrei num trabalho. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse trabalho, mas eu vou me dedicar para conseguir aula. E quando eu conseguir aula, tô fora. Entendeu? Eu fiz o meu plano B. Eu fiz a minha escalada, mas eu levei a sério. Eu não fiquei assim, tipo, olha, eu vou entrar. E quando eu entrei no trabalho, assim, não, amanhã eu procuro aula. Não, amanhã eu vou atrás. Não, amanhã não sei o quê. Eu trabalhava de madrugada, saía de madrugada. Tinha uma vez que, olha que coisa louca, né? E eu falei, caramba, cara, olha aqui o que aconteceu. Enfim, eu tinha saído do trabalho de madrugada, tava saindo de ônibus, tinha uma escola que eu tinha que ir. Olha como é que é a vida, né? Tinha uma escola que eu tinha que ir. E aí a minha esposa ligou falando, tá a escola tal. Eu falei, beleza, eu saio do terminal de ônibus aqui perto de casa, né, da outra casa que eu tinha. E aí eu falei, é fácil, eu saio do terminal, tô na escola. O que aconteceu? Dormi no ônibus. Fui parar lá em casa, cara. E aí assim, é longe, aqui, lá a minha outra casa era longe pra caramba. O que aconteceu? Perdi, deu a volta com o ônibus, voltei lá, cheguei pro diretor, o diretor falou, olha, já foi, desculpa, deixa seu currículo aí, já foi. Ou seja, perdi. Falei, caraca, cara, eu dormi, eu tava tão empenhado, fazendo um monte de coisa. Mas aí, semanas depois, né, eu entrando em contato com as escolas, que tinha conseguido, eu liguei para todas as escolas, porque por questão de passe não pude ir. Falei com cada escola, consegui uma aulinha. Uma diretora chegou e falou assim, uma diretora adjunta falou, olha, eu tenho uma aula. Cara, sabe o que é uma aula? É tipo assim, eu ia me deslocar para ter uma aula. Eu falei, tá bom, eu não tenho nada, é uma aula. Eu nunca tinha, não tinha entrado na escola ainda, era a minha chance, peguei aquela uma aula. Pouco tempo depois, né, você vê, se eu não tivesse aceito aquela proposta, eu peguei uma proposta de trabalho muito boa numa escola rural, que eu gostei muito de ministrar aula, tenho até contato com o pessoal ainda hoje. Ou seja, eu estava realmente empenhado para conquistar aquilo. Pense bem, isso é um exemplo da minha vida. Isso é o que funcionou para mim. Essa é a minha experiência. Você tem que pensar naquilo que você realmente quer fazer, para que você encontre o seu propósito. Por isso que eu falo, olha só, eu tive essas portas que se abriram para mim na educação. E a partir desse momento, eu comecei muito a refletir onde que estava o meu caminho. Porque mesmo eu querendo ministrar as aulas, não era uma coisa assim, tipo, é isso mesmo. Não, eu estava assim, cara, eu quero. Sabe, quero, fiz a minha parte, eu quero. E aos poucos eu fui vendo as mensagens. Eu fui assim, mensagens que a própria vida dá para você.
Poxa, facilidade de pegar aula, foi aprovado num concurso, tive acesso a escolas, diretores que me chamavam para dar aula, cara, numa coisa assim que era muito difícil de conseguir. E a educação me abriu, assim, o trabalho do Estudar e Aprender, que foi meu blog, ele teve muito acesso, abriu muitas portas para mim relacionado à educação. E aí eu peguei tudo isso e falei, cara, tem uma coisa aqui que eu preciso ir. E hoje o meu trabalho, esse trabalho que eu faço, está vinculado a isso. Entende? Então você tem que aprender a refletir sobre as coisas sobre as suas decisões e o que você tem na sua vida. Vamos seguindo aqui, olha só. A diferença entre um amador e um profissional está em seus hábitos. Um amador tem hábitos amadores, um profissional tem hábitos profissionais. O que é um hábito amador? Deixa as coisas para depois, não faz o trabalho que precisa ser feito, não faz aquilo que quer. E aí, sempre é uma questão de consciência. Às vezes você fala, poxa, mas eu lutei tanto para conquistar um trabalho que eu tenho hoje e eu não estou animado, eu estou desanimado. Cara, talvez você precise olhar para o seu trabalho e falar, cara, quer saber? Chega de ser um amador, eu preciso ser um profissional. Assim como eu fiz com o meu trabalho. Teve uma época que o meu trabalho aqui, o trabalho do professor Piscine, de forma geral, os vídeos, tudo, que ele não estava tendo um resultado. Que, assim, eu não estava mais animado. Eu comecei muito animado e... entendeu? Aí o que eu olhei? Olhei e falei, cara, peraí, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Eu gosto de fazer isso, por que eu tô fazendo desse jeito? Isso antes de ler esse livro, né? Eu falei, olha aqui, ó. É a mentalidade do profissional. É você trazer essa energia de novo. É você se animar novamente. Para ser um profissional. Ok? Seguindo aqui, olha só. Como ser um profissional? Eu vou dar uma adiantada aqui na nossa conversa. Como ser um profissional? Primeiro, o amador tuita, o profissional trabalha. Cara, eu adorei essa aqui. Essa aqui é uma das frases que eu mais gostei. O amador tuita, o profissional trabalha. O que ele quer dizer com o amador tuita? Lembrando que o tuita aqui é de Twitter, né? Ou seja, o amador... ele não faz o trabalho verdadeiro. E eu quero recomendar para vocês o livro Minimalismo Digital e o Deep Work, aliás, livro não, o Piscinecast, onde eu falo do minimalismo digital, que eu falo a respeito disso, e eu falo do trabalho profundo. Aqui também no Piscinecast, eu acho que eu já gravei. Se eu não gravei, vai estar disponível. O episódio do Piscinecast, Trabalho Profundo, tá? Que é um livro do Cal Newport, é Deep Work do Cal Newport, e o Minimalismo Digital, que também é um livro do Cal Newport, que eu fiz um Piscinecast. Esses dois episódios são muito bons e eu falo disso aqui. O amador Twitter é o seguinte, o amador ele não faz o trabalho efetivo, ele fica só agitando. Só agita, cara, entendeu? No trabalho dele. Ele não faz o que deve ser feito. Vou dar aqui um exemplo para você. No meu trabalho. Digamos que eu não produzisse nada. Eu só ficasse assim, postando coisa na rede social, falando coisinha, colocando no Twitter, tal. E aí alguém chegasse e falasse, beleza, professor, mas e aí? E o conhecimento? E o conteúdo? Aquilo que vai me ajudar a crescer? Né? Está tudo ali. Eu não produzi algo de fato. Não há uma obra de fato. E isso me incomodou muito quando eu vi, porque eu percebi que eu estava muito... Porque quando você vive, né, nesse momento que a gente vive atual da sociedade, onde todos falam, você tem que estar na rede, você tem que estar na rede, você tem que estar na rede. E uma parte disso é verdade, mas você acaba se perdendo. E eu acabei me perdendo muito nesse sentido. Eu estava fazendo muita coisinha e não estava produzindo de fato. Que foi o momento que eu parei e falei, não, peraí, eu tenho um podcast que eu quero iniciar. Tem o meu livro que eu ainda não consegui trazer o meu livro à tona. Eu já escrevi no meu blog muito conteúdo, mas e o meu livro? E os meus vídeos, como eles estão hoje? Não está do jeito que eu quero, não está levando conteúdo de fato, não está produzindo uma obra verdadeira. E aí que eu parei e falei, não, aí eu tenho que parar e me colocar como profissional. Você está entendendo que o profissional e o amador, você vai percebendo esse perfil na maneira que você trabalha. O amador, ou seja, se você estuda, você perde o seu tempo nas redes sociais, você finge que aprende, você vê lá TikTok de português e fala, nossa, estou estudando no TikTok. Cara, não tá, não adianta se enganar. Me desculpe, mas não adianta se enganar. Não adianta você pegar lá, não, mas eu estou aprendendo uma coisinha ou outra. Cara, aquilo ali é uma gotinha naquilo que você realmente precisa fazer. E você se engana se acha que aquilo é o suficiente para você aprender. Aprender de fato, estudar de fato, é você estar
produzindo, respondendo questões, lendo, estando atento nos seus estudos. Assim como é o seu trabalho. Não adianta você ficar, não, mas hoje eu tirei uma foto e falei, estou trabalhando. Cara, o que adianta você postar uma foto e estar trabalhando e você não produziu nada de fato? Fingir que trabalha, abrir o Word e não produzir nada, isso não é trabalho, isso não é ser profissional. Ser profissional é de fato produzir, todos os dias. Hoje, nesse exato momento que eu estou gravando esse Cinecast, eu estou exercendo o meu papel de profissional, de produzir um conhecimento de fato, de trazer à tona uma obra, um pedaço dessa obra que eu acredito. E é isso que você tem que ter claro, né? Seguindo, ele põe, olha, o amador passa seu tempo no passado e no futuro. Ele permite temer e esperar. O profissional aprendeu sozinho a banir essas distrações. E isso é verdade também. Eu me vejo muito nas coisas que o Steven Pressfield fala e por isso que eu gostei de trazer. Fica ou ansioso pelo resultado. Ai, nossa, eu tenho que passar na prova. Nossa, esse projeto do trabalho vai ser maravilhoso. Ou no passado. Ai, nossa, eu trabalhei tão bem antes. Nossa, eu tinha um resultado tão maravilhoso. Nossa, eu conseguia fazer tanta coisa. E o cara não sai do lugar. Entendeu? O cara não sai do lugar. Então, o amador ele fica preso entre essas duas coisas, entre esses dois pensamentos, passado e futuro, e não produz nada. O profissional bane essas distrações e se focaliza no que é agora. Produz. Tem que estudar? Estuda. Tem que fazer o projeto? Faz. Tem que fazer exercício? Faz o exercício. É isso que tem que ser feito. E essa é uma mentalidade diária. E aqui vem uma dica importante. Vou trazer depois na arte da guerra, que é a resistência. A resistência impede você de fazer o que precisa ser feito. E essa resistência está todos os dias tentando impedir você de fazer o que precisa ser feito. E você tem que estar preparado para isso e vencer essa resistência, dia após dia. Seguindo, ele põe, olha, Krishna disse que temos direito ao nosso trabalho, mas não aos frutos do nosso trabalho. O profissional aprende. Ele quis dizer que o piano é sua própria recompensa, assim como a tela. Cara, isso aqui... ele é fogo. Isso aqui é muito complicado. A gente vive, e mais uma vez, olha só, a gente vive numa sociedade do espetáculo, do resultado, das coisas, das curtidas, dos cliques, das vendas, do nossa, você é o melhor. E você olhar para tudo isso, esquecer tudo isso e falar, cara, a minha obra é o que eu estou fazendo. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora, gravando esse Cinecast, é a minha obra. Se vai ser compartilhado, se as pessoas vão ouvir, se não vão ouvir, não importa para mim. Eu tenho que gravar. E olha, eu vou ter que colocar aqui o meu papel, humildemente colocando o meu papel, que é uma coisa que eu ainda estou aprendendo a lidar. Eu ainda estou aprendendo a lidar. Porque na minha visão, quando vocês escutam, compartilham, comentam isso, eu falo, poxa, que legal, né? Mas o certo não importa isso, é o meu trabalho. Eu estou lendo a biografia do Leonardo da Vinci e eu quero trazer para a gente aqui também depois discutir. Leonardo produziu muitas artes para duques, né? Ele era apadrinhado pelo Sforza, um duque milanês, se eu não me engano. Ele também foi apadrinhado pelo César Borgia. Ou seja, ele produzia os quadros que eles tinham que produzir para quem são os patronos, para algumas igrejas, etc. Mas muitos dos trabalhos de Leonardo não saíram. Não saíram, não foram para outras pessoas, ficaram com ele. Porque ele tinha um apego tão grande à sua obra que ele não entregava para ninguém. Olha que coisa, cara. Né? Imagine você produzir uma obra magnífica como Leonardo produziu e falar, não, ela vai ficar comigo. Eu não sei se eu consigo fazer isso. E aí vem a influência da sociedade que nós vivemos, que é essa sociedade do espetáculo. Tem que mostrar, tem que fazer, tem que aparecer, tem que estar 1000 curtidas, 1000 pessoas, todo mundo olhando. Mas não. Quando você produz algo sério, algo profissional, é como ele coloca aqui. Por isso que é muito pesado. O piano é a sua própria recompensa, assim como a sua tela. O estudo é a sua própria recompensa. O projeto que você está fazendo é a sua própria recompensa. O trabalho que você executa é a sua própria recompensa, não o resultado. Olha que coisa. E quando você aprende a lidar com isso, você consegue viver mais em paz. Eu digo isso por quê? Porque algumas vezes eu consigo fazer. E às vezes eu me vejo saindo fora disso e eu tenho que me trazer de novo. E é uma
E essa é uma batalha. Por isso que eu falo que conhecer a si mesmo é fundamental. Porque essa batalha interna que você vai vencendo, você vai aprendendo a lidar consigo mesmo cada vez mais. E você vai conseguindo ter mais resultados. Seguindo, ele põe, olha, o profissional não espera inspiração. Ele age em antecipação a isso. Você não precisa estar motivado para fazer o que você vai fazer. E olha só que coisa importante aqui. Quando eu falo não estar motivado, é porque assim, as pessoas... Vou só explicar esse termo, porque fica bem claro para você. As pessoas pensam assim, que vão acordar um dia e falar, nossa, cara, hoje eu vou produzir, vou detonar tal, e fica dançando e toda aquela coisa. Não vai acontecer isso, cara. Você vai acordar e vai falar que, putz, bicho, tem que trabalhar. Ou, nossa, cara, tem que estudar. Mas apesar disso, que é uma resistência interna, você faz. Por quê? Porque você tem motivos. Essa é a sua motivação. Você tem um motivo. É a obra por si só. É o trabalho que você executa. E aí você se disciplina com esse motivo. Entendeu? E essa inspiração que ele coloca não vai ter alguma coisa que vai fazer você trabalhar. E as pessoas esperam isso. Ai, mas eu não estou sentindo vontade. Eu não estou sentindo aquela coisa. Não vai ter, cara. Você tem que fazer de fato. Então, o profissional não espera inspiração, ele age em antecipação a isso. Quando você trabalhar, as coisas vão acontecendo. E se force a trabalhar. Mesmo em relação aos estudos, se force a estudar, se force a fazer o seu projeto, se force a entrar em ação. E lembrando, você só se força a fazer alguma coisa quando você tem um motivo claro. Por isso que é importante você saber o que você realmente deseja. Tem dias que eu não quero, por exemplo, agora que eu estou gravando esse episódio, eu estava fazendo uma outra coisa e falei, cara, eu vou ter que gravar. E vim gravar. E agora eu tô animado por ter gravado. Tô animado por ter essa conversa com você. Foi importante isso pra mim. Agora, você vê, eu agi apesar de não ter a inspiração. Né? Eu vou ter que gravar. Mas há dentro de mim um motivo muito claro, que é o quê? Produzir a minha obra. Aquilo que eu realmente acredito. É um pouco controverso, paradoxo, mas é algo que você tem que pensar. E por último, um amador é um acólito, uma groupie. O profissional pode buscar instrução ou sabedoria de alguém que está mais avançado no domínio do que ele, mas o faz sem abrir mão da sua autossoberania. Olha só. O que ele quer dizer com um amador é uma groupie? Né? Groupie, que ele coloca aqui no inglês, eu não soube traduzir esse termo, são aquelas pessoas que ficam atrás das bandas, tal, agitando. Ela não produz, ela só fica atrás do artista. Ela não produz de fato. O grupo, ele fica lá, é o fã, né? O fã atrás do artista e tal. Que não tem problema você gostar de um artista, não tem problema, olha só. Igual ele coloca, o profissional pode buscar instrução e sabedoria e inspiração em outra pessoa, mas ele faz sem abrir mão da sua autossoberania. Você não fica atrás do outro. Você se inspira no outro e faz. Eu tenho as minhas inspirações. Você talvez tenha suas inspirações. E você deve fazer por sua própria conta. Você deve fazer naquilo que você acredita. O seu verdadeiro trabalho. Não seguir o que uma outra pessoa está dizendo. E isso é importante quando se diz em produzir o seu conhecimento, produzir o seu trabalho, ou mesmo estudar naquilo que você está estudando. Não fique só seguindo os outros. Tenha a sua soberania naquilo que você faz. E para isso que você tem que fazer? Produzir. Fazer o seu trabalho de profissional. Ok? Olha só, nós estamos aqui, passei um pouquinho hoje o Psinecast, muita informação, talvez eu retorne aqui um pouco mais sobre esse conteúdo. Lembrando, esse tema ele não se esgotou aqui, é muita coisa que tem no trabalho do Pressfield. Recomendo que você adquira o livro dele, se já tiver em português, o link está aqui no YouTube, está aqui no descrição do podcast. Recomendo que você adquira o livro, vale muito a pena a leitura. Quero sempre dizer aí, né? Você que está por aqui, deixa um comentário, o que você achou, gostou, não gostou. Tá nas plataformas de podcast, convida alguém para conhecer o Psinecast, manda para essa pessoa. No Apple Podcasts, dá 5 estrelas, comenta lá o que você achou, porque isso ajuda muito o nosso podcast a crescer. No YouTube, compartilhar, gostei. E lembrando que o Psinecast vem com o suporte do Método 5. O Método 5 é o meu curso para ajudar você a estudar do jeito certo para passar em prova, concurso ou faculdade. São 5 módulos onde eu ensino você a organizar sua mente, organizar sua rotina, aumentar a concentração, melhorar a memorização e aprender mais rápido.
Quer saber como fazer parte do Método 5? Acesse método5.com. 5 o número, tá? método5.com. Link na descrição do YouTube e na descrição do podcast. Quero agradecer mais uma vez a sua atenção. Vejo você, ou a gente se fala, num próximo Piscinecast na semana que vem. Um abraço e até mais. Aproveite para maratonar outros episódios do Piscinecast. Um abraço.